Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Nessa terceira videoaula, nós continuaremos a estudar as finanças públicas. Esse assunto é muito importante porque será cobrado no concurso nacional unificado. Em vídeos anteriores, nós estudamos a sistemática de economia do setor público, detalhamos a atividade financeira estatal e hoje ficamos de falar sobre política fiscal e economia. Política fiscal é o nome técnico de tributação para financiar gastos, até quem reduza a política fiscal na tributação. Porque se não houver tributação, não há como acontecer gasto público. Bem, a política fiscal que materializa a chamada função alocativa do Estado, assunto esse, nós até já explicamos, nesse processo de arrecadar e gastar, o poder público arrecada e gasta receitas e despesas correntes de capital. As receitas na perspectiva da classificação da 4320, que é uma lei ordinária que foi recepcionada pela Constituição da República, que lhe conferiu status jurídico de lei complementar, na perspectiva da Lei 4320 de 64, as arrecadações públicas podem ser correntes, que são arrecadações normalmente contínuas, ou arrecadações de capital, que são arrecadações esporádicas. Já as despesas correntes são gastos com manutenção e as despesas de capital, gastos com expansão ou aprimoramento ou aperfeiçoamento da ação do Estado. Bem, tudo que eu estou falando em termos de receitas correntes de capital está lá dos artigos 9º ao 21 da 4320. Do 9º ao 11, você vai ver todas as receitas correntes de capital. Do 12 ao 21, você vai ver todas as despesas correntes de capital. Como o concurso do CNU tem uma parte lá de orçamento, então é muito importante que você compreenda e saiba diferenciar as diversas receitas das diversas despesas correntes de capital. Exemplo de receita corrente, arrecadação tributária, no sentido do Código Tributário Nacional, né, que são os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Exemplo de receita de capital, nós temos a famosa operação de crédito, ou seja, quando o governo se endivida a longo prazo, ele vai ter que captar operação de crédito e é um exemplo clássico de receita de capital. Outro exemplo de receita de capital é quando o poder público vende o seu patrimônio, que é chamada alienação de ativos setor público. São dois bons exemplos de receitas de capital. Fato é que do 9º ao 11 da 4320, você vai ver todas as receitas orçamentárias, correntes e capital. Em relação às despesas, que eu já disse, que é do 12 ao 21, da 4320, exemplo de despesa corrente, gasto com manutenção, exemplo de despesa de capital, os investimentos do setor público. Uma obra pública, por exemplo, é um exemplo de despesa de capital. E tudo isso, gente, é financiado em muito pelos chamados tributos do governo, né? E esses tributos podem ser diretos ou indiretos, e os indiretos podem ser cumulativos ou não. Ninguém nega que considerável parcela do gasto público provém da arrecadação dos tributos. E esses tributos podem ser diretos, ou seja, se incidem sobre as variáveis renda ou patrimônio. Os tributos diretos, em tese, não admitem repasse, porque não podem ser embutidos via sistema de preço, não tem como você embutir o imposto de renda, o IPTU, numa fatura, teoricamente. Os tributos diretos, como eu disse, incidem sobre as variáveis renda e patrimônio. Já os tributos indiretos incidem sobre as variáveis consumo, produção e circulação de bens, mercadorias, produtos ou serviços. Os tributos indiretos são embutidos em faturas, oneram a cadeia de produção e circulação da economia. Já os tributos indiretos, como estávamos a dizer, eles podem ser cumulativos, ou seja, uma tributação em cascata, ou podem ser não cumulativos, que seria uma tributação operacionalizada por regime de débito e crédito fiscal, tá certo? Bem, então assim, o que foi que a gente já viu agora?
que os gastos públicos correntes ou de capital são financiados por receitas e boa parte dessas receitas provém de tributos diretos e indiretos. Tudo isso impacta na demanda agregada? Sim. O que é demanda agregada? Consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. Eh, o governo, quando tributa mais, se ele tributar o consumo, ele impacta na demanda agregada. Então, consumo mais investimentos, os investimentos representam os gastos que geram PIB, geram riqueza em uma economia, consumo mais investimentos, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações, que aqui representa a relação, da economia com o mercado internacional. Então, pessoal, os gastos do governo, eles podem estimular a geração de riqueza em uma economia, podem gerar PIB, e um bom gasto do governo a serviço da geração de PIB são os investimentos, né, a exemplo das obras. Agora tudo a gente tem que analisar, né, porque há obras e obras. Há obras de fato que geram PIB, mas há obras que têm sua utilidade até questionada, e tudo isso precisa ser examinado no caso concreto. Mas, sem sombra de dúvida, que essa política fiscal impacta na economia, porque tem uma relação com a demanda agregada. E você precisa conhecer essa composição da demanda agregada: consumo, mais investimentos, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. Bem, o que foi que a gente falou agora? Que a política fiscal, eh, se compreende na perspectiva de tributação para financiar gastos. Focando na tributação, essa tributação pode ser progressiva, regressiva ou neutra. O que seria uma tributação progressiva? É aquela tributação que é operacionalizada por alíquotas crescentes. Toda vida que nós temos uma tributação que ocorre via alíquotas que aumentam conforme o impacto da tributação na renda, a gente tem uma tributação progressiva. Na tributação progressiva, as alíquotas crescem. A exemplo do imposto de renda à pessoa física. Conforme você ganha mais, você paga mais, teoricamente. Tributação regressiva, aqui é o contrário da progressiva. Eh, a sua renda aumenta, mas o tributo diminuiria. Seria uma tributação regressiva. Gente, quando um sistema tributário, ele se processa via tributos indiretos, ele tende a ser regressivo, porque pesará mais no bolso de quem menos pode. O que é que eu estou falando? Quando boa parte da arrecadação do governo provém de tributos indiretos, como esses tributos indiretos nós vimos oneram a cadeia de produção e circulação da economia, então não necessariamente quem está pagando aquele tributo embutido na fatura está podendo. Então, se o sistema tributário ele é financiado por considerável parcela de tributação indireta, esse sistema tributário tenderá a ser regressivo, ou seja, o impacto da tributação na renda, tende a ser um impacto bem pesado, bem injusto. A tributação regressiva, ela é injusta, porque pesa mais no bolso de quem menos pode. Já a tributação neutra seria o ideal tributário, né? Independentemente da relação tributo-renda, as alíquotas seriam constantes. Isso aqui é o ideal tributário, o ideal que tem a ver com a chamada neutralidade da tributação. A tributação deve acontecer, mas não pode interferir na alocação de recursos da economia. Como é que isso aconteceria? Via alíquotas constantes. Não importa quanto você ganha, a relação tributo-renda permaneceria constante. Seria essa a ideia de uma tributação regressiva. Bem, quando nós falamos de política fiscal, nós temos que estudar o imposto inflacionário, pessoal. Aqui não é um tributo propriamente dito, mas é algo extremamente injusto. O que é que significa o imposto, entre aspas, né? Imposto inflacionário. Primeiro você tem que entender o que é inflação. Inflação
É aumento contínuo e generalizado de preços. É quando os preços da economia sobem de forma generalizada e contínua. Bem, por que é que se fala do chamado imposto inflacionário? Imposto aqui no sentido mesmo de algo que é imposto, não estou falando de tributo, mas estou falando de algo que é imposto. Quando os preços sobem de modo contínuo e generalizado, é sem sombra de dúvidas, esse fenômeno impacta muito negativamente no bolso de quem menos pode. Então, o imposto inflacionário, ele vai onerar sensivelmente quem menos pode, ele vai pesar mais no bolso de quem menos pode se proteger da inflação. Então, o que é que isso quer dizer? Que o imposto inflacionário, que representa a perda de poder de compra da moeda, isso é o imposto inflacionário, a perda de poder de compra da moeda, é esse fenômeno econômico será imposto e será muito sentido por quem menos pode. Essa é a ideia. Portanto, é infalivelmente o imposto inflacionário, como onera as camadas menos favorecidas da população, porque essas eh, não têm como se proteger da inflação, pelo menos no curto prazo. Então, esse imposto inflacionário, ele é extremamente injusto, portanto, regressivo. Essa é a ideia. Então, quando estamos a falar sobre política fiscal, nós temos que compreender essas perspectivas aqui de análise, que estão todas interrelacionadas. No próximo vídeo, nós conversaremos sobre controle, eficiência e federalismo fiscal. Por hoje é só. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Qualquer dúvida, pode deixar a pergunta escrita nos comentários, que eu terei imensa satisfação em pesquisar para poder responder. Sugestão para novos vídeos, fique também à vontade para deixar sua sugestão escrita nos comentários. Até o próximo conteúdo.